Amém, queridos irmãos. Pastor Davi Bueno, vamos aqui para a terceira parte desta lição extraordinária, aonde nós estamos falando sobre a triunidade divina. Um assunto difícil dentro da área teológica, mas é um assunto interessante, maravilhoso, e eu espero que você esteja gostando. Espero que você esteja aproveitando as nossas lições. Aqui nós estamos falando sobre triunidade divina, o Pai e o Filho, em perfeita harmonia eterna. E aqui nós vamos falar sobre Pai e Filho são iguais. Vamos falar sobre o Filho de Deus, que ele é onipotente, onipresente e onisciente. Lembrando que essas séries de 13 lições tem como seu comentarista o bispo Abner Ferreira, lições extraordinárias da nossa revista da editora Bitel, onde nós estamos estudando sobre o Evangelho de João. Amém? E antes de nós falarmos aqui sobre a onipotência, onipresença e a onisciência de Deus, quero pedir a você que ainda não se inscreveu e está aí conhecendo o nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe, pois isso é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso conteúdo tem relevância e assim nós temos condições de alcançar mais pessoas, grupos, através da propagação do Evangelho do Reino de Deus. Amém? Então vamos lá. Primeiro, aqui o bispo Abner Ferreira, ele deixa claro que o Filho de Deus, ele é onipotente. O Filho veio ao mundo em forma humana para revelar o Pai. Jesus pode todas as coisas de maneira completa e plena, assim como o Pai. O Filho tem todo o poder em suas mãos. O Filho tem o mesmo poder do Pai, já que ele é Deus. No livro do Apocalipse, João escreveu: e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. A relação harmoniosa e amorosa entre o Pai e o Filho fez com que o Pai entregasse todas as coisas nas mãos do Filho. Jesus tem poder para libertar da ignorância espiritual e oferecer perdão aos pecadores e curar os doentes. Então, Cristo, ele veio para deixar claro, a toda a humanidade que ele veio para fazer a obra do Pai. E o próprio Nicodemos, que é uma lição que nós temos aí no nosso canal à disposição, ele deixa claro, quando ele vai ter com Jesus, ele mesmo fala, nós temos a convicção de que o Senhor veio de Deus, porque ninguém pode fazer obras como o Senhor faz se não viesse de Deus. Então, eles entendiam no fundo que Jesus ele tinha vindo de Deus. Eles só não aceitavam porque eles não queriam, digamos que, perder o lugar, que eles tinham. E eles sabiam que com a vinda de Jesus, as pessoas começaram a deixar de lado, os anciões, os fariseus, os escribas, e eles começaram a seguir a Jesus. Então, primeiro, Jesus, ele mostrou a sua onipotência, o seu poder através de milagres, primeiro que ele realizou. Vou falar apenas de um aqui, vou dar a referência, Lucas capítulo 5, a partir do versículo 17, Jesus estava ministrando numa casa, ali também estavam anciões, escribas, fariseus, pessoas que faziam parte do Sinédrio, que era o concílio religioso daquela época, que tinha a responsabilidade de verbalizar a palavra de Deus ao povo, e estavam ali só para ver o que ele iria fazer. E a Bíblia fala que um grupo de pessoas destelhou a casa onde ele estava e desceram com cordas um homem paralítico, pois pela porta não havia condição de chegar. Muitas pessoas estavam do lado de fora
ouvindo também a palavra do Senhor, e a casa estava repleta de pessoas. Desceram uma pessoa pelo telhado, que foi destelhado, e quando Jesus, vindo a fé deles, olhou para aquele paralítico e disse: olha, perdoados são os teus pecados. Automaticamente os fariseus, escribas e os anciãos, eles começaram a razoar dentro de si, dizendo quem ele pensa que é para perdoar pecado. Ele acha que ele é Deus? E a Bíblia fala que, conhecendo o coração deles, Jesus disse: o que é mais fácil dizer a este homem, perdoados estão os teus pecados, ou dizer a ele, levanta-te, anda e vá para a tua casa? Então a gente entende que é muito mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, do que dizer ao homem, levanta e anda. E aí então, diante desta afirmação, o Senhor Jesus disse para eles: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo ao paralítico, levanta e vai para a tua casa. E na mesma hora o homem levantou, e aquele que desceu pelo telhado saiu agora pelas portas. E nós temos um outro exemplo, agora tirando a questão de cura, de milagre, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, ok? 15, do versículo de número 3 ao 8, que foi, na verdade, um relato que o apóstolo Paulo fez acerca da ressurreição de Cristo Jesus, que mostra também a sua onipotência. A gente sabe muito bem que, até mesmo pela teologia do apóstolo Paulo, ele disse que a morte ela não conseguiu segurar e muito menos ver a Jesus. Então, quando Jesus expirou ali na cruz e a morte chegou para o levar, ele já tinha descido as partes mais baixas do inferno. Ele tinha pregado aos espíritos em prisão, ele pisou na cabeça da antiga serpente chamada Satanás, e ele deu um brado ali dizendo: todo o poder me é dado, nos céus, na terra e debaixo da terra também. E no versículo que o bispo Abner Ferreira colocou como referência, que está em Apocalipse 1,18, ele disse: eu tenho as chaves da morte e do inferno, ou seja, ele estava dizendo, eu tenho poder sobre a morte, e eu tenho poder também sobre o inferno, ao ponto que Cristo, ele ressuscitou inúmeras pessoas, mas essas pessoas, elas voltaram a morrer, mas Cristo, ele se tornou a primícia daqueles que dormem. E o apóstolo Paulo também fala sobre isso, que se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, em vão seria a nossa fé, em vão seria a nossa pregação. Então, o maior fundamento da nossa fé, o maior fundamento de termos a palavra de Deus como a nossa regra de fé, é porque nós temos a certeza de que Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos. E aqui na primeira carta, olha o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículo 3 ao versículo de número 6. Porque primeiramente, ele diz, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, ou seja, por Pedro, e depois pelos 12, referindo-se aos 12 discípulos, aos 12 apóstolos. Depois foi visto uma vez, e aqui que é interessante, por mais de 500 irmãos. Então o Senhor Jesus não apareceu só aos 12, só às mulheres que foram para ungir o seu corpo, não. Ele apareceu por mais
uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais Paulo disse, vive ainda a maior parte. A maior parte ainda vivia nos dias de Paulo. E aí ele diz, mas alguns já dormem também. Então, é interessante nós entendermos que existiam pessoas que se juntavam à comunidade naquela época para testemunhar, que viram toda a caminhada sentido ao Gólgota, vendo Jesus com o seu corpo todo retalhado, todo dilacerado e carregando sobre si a cruz, e que também viram ele sendo crucificado e vindo à morte ali na cruz do Calvário. Mas os mesmos estavam dizendo, só que ele apareceu para mim. Depois do terceiro dia, ele apareceu para mim também. E não era um, eram vários que estavam falando sobre isso. Apareceu, e com certeza o Senhor Jesus trouxe a eles uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. É de suma importância nós mais uma vez falarmos aqui, algo que eu já falei em outras lições, que quando o Senhor Jesus, ele ressuscitou, que encontraram a pedra do sepulcro fora do sepulcro, ou seja, removida, foi os próprios religiosos, os fariseus, os anciões, os escribas, eles foram lá dar dinheiro para que os guardas que ficaram ali dissessem, não, diga que os discípulos deles vieram de noite e roubaram o corpo, e quem sabe, enterraram em outro lugar. E tudo isto para que tirassem o foco de que verdadeiramente Cristo tinha ressuscitado ao terceiro dia. Agora, pare para pensar por um minuto. Vamos dizer aqui que isso aconteceu. Supomos que os discípulos tivessem roubado o corpo do Senhor Jesus. Supomos que Cristo, ele tivesse sido enterrado em outro lugar. O cerco para os discípulos, a cada dia que se passava, ele se fechava mais, ele se estreitava mais, a tal ponto que a Bíblia nos faz entender que, tirando João, os outros todos se tornaram mártires, todos morreram pela causa de Cristo. Será que eles dariam a sua própria vida? Será que eles dariam a sua própria vida em prol de uma mentira? Para sustentar algo que eles tinham feito, que era o quê? Justamente roubar o corpo, esconder em outro lugar e começar a dizer, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Então, olha, eu não acredito que isto poderia acontecer. Eu acredito que eles não teriam forças para continuar sustentando essa mentira. Mas o fato de eles permanecerem firmes até a morte e não voltarem para trás, nos traz a ideia de que verdadeiramente Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos. E depois nós vamos ver aqui que também revela-nos Jesus como Filho de Deus. Ele é onisciente. E aí nós vemos aqui em duas passagens conhecidíssimas. A primeira aí, tanto de Natanael, tem três passagens aqui, que o bispo Abner Ferreira coloca. Tanto de Natanael, quando ele fala, eu te vi, debaixo de uma árvore, e alguns historiadores procuram dizer que Natanael, tinha a mesma idade do Senhor Jesus,
e ele foi deixado pela mãe debaixo de uma figueira, e porque estavam matando todas as crianças, só que Jesus já tinha sido levado para o Egito, né? E era um assunto do qual ele nunca contou para ninguém. A mãe dele pedia para que ele guardasse esse segredo, para que as pessoas, mesmo depois de grande, não viessem matá-lo. Mas isso são suposições, isso não está inserido. Mas, independente de ser isso ou não, a gente entende que a história da figueira, de Natanael estar debaixo da figueira, era um assunto tão sério, sabe? Porque Jesus revela que ele era alguém sistemático, era alguém que não acreditava em ninguém, e quando Jesus traz essa revelação, ele não faz uma pergunta, mas ele traz uma afirmação: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o profeta que havia de vir. Nós também vemos a onisciência de Cristo na mulher samaritana, quando Jesus fala: chama aqui o teu marido, e ela fala: eu não tenho marido, e Jesus diz: isso tu falaste com verdade, porque tu já tiveste 5, e o que você está não é teu. E nós também vemos, né, a onisciência de Cristo relacionada ao apóstolo Pedro e aos discípulos, né, que Pedro já não tinha mais aquela visão de que poderia, né, fazer a obra de Deus, e ele volta para a pesca. Evangelho de João, capítulo 21. E eles pescam a noite inteira, não conseguem pegar um peixe, e pela manhã o Senhor Jesus aparece na areia da praia e diz a eles: tem alguma coisa aí de comer? E eles dizem, né, pescamos a noite inteira, mas não pegamos nada. Eles não pegaram um peixe. E Jesus disse: lance a rede do lado direito. E eles, sem entenderem, né, mas ao mesmo tempo, acredito que já sentindo que era o mestre, eles lançam a rede. E eles recebem 2 milagres. Inúmeros peixes graúdos, e o segundo, que a rede não se rompeu, e aí então eles entendem que era Cristo que estava com eles, né? Então, esse assunto é maravilhoso, né? E vamos ler aqui a conclusão deste assunto, que diz que o Pai e o Filho são iguais em essência, poder e glória. O Filho veio do Pai e retornou a ele, demonstrando a relação eterna e inseparável entre ambos. Embora sejam pessoas distintas dentro da Trindade, possuem a mesma natureza divina e operam em perfeita unidade. A missão do Filho foi tornar visível o Pai ao mundo, ensinando, curando e manifestando seu amor e justiça, cumprindo assim o plano divino de salvação. Amém? E aí a gente termina aqui a lição de número 9, né? E, querendo Deus, logo nós estaremos aí colocando no canal a lição de número 10. Deus abençoe, forte abraço, até uma próxima lição.